Olá, meu nome é Marcelo Vicente, eu sou médico gastroenterologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba. Queria agradecer o convite, da Associação Nacional de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais e já de antemão parabenizar por essa iniciativa, desse congresso virtual no Maio Roxo. A mim me coube falar um pouco com vocês sobre o que os portadores precisam saber sobre vacinação. Antes de falar de vacinação, a gente precisa falar sobre imunização. Que o conceito básico seria que imunização é a prevenção por meio da indução dos mecanismos de imunidade, ou seja, os anticorpos, de doenças e lesões causadas por micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus ou micobactérias. Então, existem três tipos de imunização. A imunização passiva é aquela que é passada através da placenta ou do aleitamento materno, da mãe para o filho, levando anticorpos ou fatores de proteção. Existe a imunização adquirida, é aquela quando a gente tem contato com a doença, desenvolve a doença e a partir dela a gente fica protegido. E a ativa, que é feita através de mecanismos como a vacinação. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais sobre hoje. Então, voltando ao que seria a vacina, um pouco de história, os primeiros relatos históricos que nós temos remontam ao século X, na China, quando a varíola, essa doença que está aqui à esquerda, uma doença que acomete pele, mucosa dos olhos e tinha uma mortalidade de mais de 30% daqueles pacientes que desenvolviam a doença, com alto poder de contágio. Os chineses pegavam as feridas dos doentes, secavam, maceravam, transformavam em pó e jogavam para as crianças aspirar pelo nariz, desenvolvendo formas mais atenuadas da doença. No século XVIII, na verdade, o inglês Edward Jenner, observando relatos de que os fazendeiros tinham formas mais brandas ou não pegavam a varíola, foi ao interior da Inglaterra, onde uma ordenhadora tinha lesões na pele, do tipo da varíola bovina. Ele pegou, então, pus dessa lesão da mão e aplicou no braço de uma criança, que desenvolveu uma forma leve. Depois ele pegou pus de um adulto que tinha a própria varíola, aplicou de novo nessa criança e percebeu que ela não desenvolvia mais a doença. Então foi aí que começou os primeiros relatos da imunidade e aí veio também o nome vacina, já que vacina vem de vaca, que é o nome latim para vaca, e aí ele no relato falou que seria uma substância da vacina. À direita vocês veem aqui duas crianças, uma imunizada e outra não, que tiveram contato a mesma pessoa com varíola, e uma desenvolveu e a outra não desenvolveu a doença. Já no século XIX, Louis Pasteur, que é conhecido de nome, ele trouxe o conceito da vacina moderna, quando ele desenvolveu vacina antirrábica, e a partir disso a gente teve a erradicação de várias doenças que acometiam em morbidade e mortalidade muitas pessoas. Posso citar aqui a própria varíola, que foi erradicada oficialmente na década de 90, mas tuberculose, coqueluche, sarampo, etc. e tal, que ainda não estão erradicadas, mas que deixaram de ser um problema de saúde pública tão sério. As vacinas são divididas em 4 tipos principais, baseadas em que material é inoculado na pessoa para desenvolver a imunidade. Então, nós temos os toxoides, que são toxinas de bactérias que estão um pouco amenizadas para não desenvolver a doença. A gente pode usar frações ou açúcares ou proteínas desses vírus ou bactérias. A gente pode pegar a própria bactéria ou vírus já morto e as bactérias ou vírus vivas, mais atenuadas, que elas teriam o poder de desenvolver uma doença mais leve. Nessas 4 colunas, então, estariam os principais tipos de toxoide, por exemplo, a difteria e o tétano seria a mais conhecida, de proteínas ou açúcares, hepatite B e o HPV, de bactérias ou vírus mortos, a hepatite A, a raiva e a gripe, a influenza H1N1, e, por fim, as bactérias ou vírus vivos atenuados, que agora está em vermelho, porque essa vai nos remeter uma maior atenção nos pacientes imunodeprimidos.
Então, o que os portadores de doenças inflamatórias intestinais precisam saber a respeito das vacinas? Primeiro, eles precisam saber que infecções são a principal causa de morte nessa população, seja devido às próprias condições da doença inflamatória intestinal que podem interferir na sua imunidade, comorbidades relacionadas à hipertensão, diabetes, anemia, uma desnutrição e consequência do próprio tratamento, especificamente o tratamento imunossupressor. Nas opções de tratamento das doenças inflamatórias intestinais, aqui estão descritos os principais grupos, né? Nós temos tratamentos para induzir a remissão e para manter a remissão do paciente. Para induzir, os aminosalicilatos, que estão aqui em vermelho, tanto na indução como na manutenção, são as únicas drogas que não interfeririam na imunidade propriamente dita. Já os corticosteroides, seja prednisona, hidrocortisona ou equivalente, a budesonida, os imunossupressores como azatioprina, metotrexata, ciclosporina, e os biológicos, né, que a gente tem os anti-TNF, infliximab, adalimumab, certolizumab, e agora os mais novos, o antitegrino, o vedolizumab, e o anti-interleucina, ustekinumab. Então, o conceito de imunodepressão seria em qualquer paciente que fizesse uso de 20 miligramas de prednisona ou mais, tá certo? Ou qualquer corticoide equivalente, durante um período maior do que 2 semanas e após a sua suspensão dentro dos próximos 3 meses. Já acontece o mesmo com os imunossupressores, ou seja, durante o seu uso, né, azatioprina, metotrexato ou os agentes imunobiológicos, também até 3 meses após a sua suspensão. E em pacientes que desenvolvem desnutrição proteico-calórica significativa, que seria albumina menor do que 3,5 de 3. Portanto, quem vacinar? Todos os pacientes devem ser vacinados. Então, cabe ao gastroenterologista, ao coloproctologista, ao cirurgião, ao médico assistente desses pacientes, checar sempre o cartão vacinado, né? Atualizá-los, tá certo? E preferencialmente quando? Antes de iniciar o tratamento imunossupressor. Preferencialmente, 3 a 4 semanas, aí a literatura diverge um pouco, se você principalmente for fazer vacina daquela tabelinha vermelha dos vírus vivos atenuados, tá certo? E 2 semanas antes de qualquer outra. Apesar de serem permitidas, recomenda-se essa antecipação de 2 semanas para aumentar a chance de desenvolvimento de anticorpos e de imunidade. E em situações de maior necessidade, quando o paciente tiver a doença controlada, quando for possível suspender por 3 meses a medicação imunossupressora, a gente também poderia fazer a aplicação. As vacinas podem ter alguns efeitos colaterais, apesar de serem extremamente seguras, tá certo? Os efeitos colaterais mais comuns são dor no local da injeção, a vermelhidão, uma bolinha que fica endurecida no braço, no bumbum, onde for aplicada. Sintomas leves de um resfriado, não chega a dar gripe, não dá febre, é mais alta. E, claro, o que a gente tem um pouco mais são as reações alérgicas, anafiláticas. E aí, quando a gente conhece o histórico de alergias do paciente, especificamente algum componente da vacina, como as que precisam da proteína do ovo, né, a tríplice viral, febre amarela e influenza, a gente deve evitá-los. Aqui está o calendário recomendado para adultos, né, de 20 a 59 anos e para idosos, das principais vacinas que a gente deve fazer. Não coloquei aqui de criança e adolescente, porque o foco ficará mais como os adultos. Falando um pouco sobre cada vacina especificamente, a vacina de influenza e H1N1, né, que estamos vivendo aí uma campanha, né, iniciou com os profissionais de saúde, pacientes vulneráveis e idosos, e a gente continua nas outras faixas etárias. Ela tem uma resposta um pouco reduzida em vigência dos pacientes que estão em imunossupressão, mas a sua dose deve ser feita anualmente. Ela consiste nas cepas, né, virais do ano anterior. Então, todo ano é atualizado com a mutação dos novos vírus. O tétano, né, que é aquela infecção temida que se pega quando a gente pisa em parafusos ou então ferro, um corte mais importante, principalmente nas mãos e pés, ela deve ser feita um reforço vacinal normalmente a cada 10 anos, né, na vacina associada com a difteria. A hepatite A, no nosso meio, a gente já tem uma imunidade adquirida, a grande maioria dos pacientes, estima-se que 60% a 70% já tenham tido contato na infância com a hepatite A, e durante a investigação a gente pede os anticorpos para ver como é que está
a situação de imunidade, e uma vez positiva não precisa, mas aqueles que tenham negativo, que não tenham tido contato, é um vírus de transmissão fecal-oral, então a gente adquire, né, com água e alimentos contaminados, a gente pode fazer uma dose de proteção. O pneumococo, que é a principal causa de infecção e de mortalidade nos pacientes imunodeprimidos, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, ela deve ser feita rotineiramente com reforço a cada 5 anos. A gente tem 2 tipos especificamente, né? Tem a polivalente com 13 sorotipos e a com 23. A preferência é que a gente inicie com a de 13, tá certo? E depois a gente vacine com a de 23, tá certo? Principalmente se o paciente for idoso. A hepatite B, ela também, junto com a hepatite A, a gente faz a solicitação das sorologias para ver a situação de imunidade. A gente pode vacinar com esquema tradicional, né, que são 3 doses, 0, 1 e 6 meses, ou fazer um esquema reforçado com 4 doses, ou discutir-se naqueles pacientes que nunca tiveram a vacinação ou que vacinaram e a gente pede o exame para ver se o corpo desenvolveu os anticorpos, fazer com a dose dobrada nesse mesmo intervalo, tá certo? Lembrar de sempre que a gente conclui esse esquema vacinal, a gente checa esse anticorpo com 1 a 3 meses. O HPV, né, que é o principal vírus responsável pelo câncer de útero, do colo de útero, desculpe, vulva, acomete muito as mulheres, principalmente aqui no Nordeste. Ela é altamente recomendada nos portadores de doença inflamatória intestinal, porque a doença inflamatória intestinal parece ser um fator de facilitação do desenvolvimento dessa infecção no câncer de colo de útero. Ela deve ser aplicada preferencialmente na adolescência, né, a partir dos 9 anos, em meninas que ainda não iniciaram sua vida sexual. Existe esquema com 3 ou 4 doses e já são fornecidas pelo Ministério da Saúde. É opcional, mas é recomendado que os pacientes que tenham também tratamento imunossupressor sejam vacinados contra meningites bacterianas, né, como o meningococos hemófilos, assim como já existe, obedecendo o cartão vacinal da criança, fazendo reforços a cada 5 anos. As vacinas de vírus atenuados é onde a gente tem que chamar um pouco mais atenção, ter um pouco mais de cuidado. Lembre-se daquela tabela no início, que estava em vermelho. Esses são os vírus, né, ou micobactérias e bactérias que a gente deve evitar imunizar nos pacientes em vigência de imunossupressão. Então, a febre amarela é contraindicada em todo paciente imunossuprimido, né? Então, a recomendação é que se o paciente não viaje para locais que sejam endêmicos, a gente tem aqui no nosso sul, centro-oeste, que é a recomendação de fazer vacina para a febre amarela. Se o paciente tiver que ir, a recomendação é que ele use repelentes para evitar a picada de mosquitos. A tríplice viral, mesma coisa, a gente deve evitar fazer também. E a sugestão é que a gente vacine os contactantes e cuidadores para ter uma imunidade indireta. A polioral, varicela, herpes zoster e BCG também são, né, estão naquele grupo de que devem ser evitadas, tá certo? Então, para isso, a gente deve vacinar os acompanhantes, né? A influenza, seguindo o calendário anual, tá certo? Principalmente se o paciente tiver um cuidador, né, com alguém que estiver tomando conta mesmo dele. A tríplice viral, a varicela, a febre amarela, a febre tifoide. Chamando atenção aqui para o rotavírus, né, que é uma vacina de criança, mas portadores de imunossupressão devem evitar trocar fraldas ou contato com crianças por até 4 semanas, porque elas eliminam o vírus pelas fezes e correriam o risco de contaminação. Assim como a vacina, a gotinha, né, a polioral, ela também é eliminada pelas fezes. Então, é interessante que as pessoas que tiverem sido, as crianças, né, em geral, que tenham sido imunizadas com essas duas, evitem contato com pacientes imunodeprimidos. Em resumo, então, o que os portadores de doença inflamatória intestinal precisam saber sobre vacinação? Primeira coisa, quem deve checar e atualizar sempre o cartão de vacinação. Vacinar o paciente antes, preferencialmente, do tratamento imunossupressor. São todos aqueles tratamentos que a gente falou, exceto os derivados 5-ASA, que é a sulfasalazina e a mesalazina. Seguir o calendário conforme a idade, né? Então, com todas as recomendações. Lembrar que as vacinas são seguras, desde que a gente respeite as indicações e as contraindicações, a história da alergia. E, uma vez imunodeprimido, evitar as vacinas com vírus ou bactérias vivas e atenuadas. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, né? Parabenizo mais uma vez a iniciativa e contem conosco. Boa noite.